Aleluia. Se assente, por favor. Glória a Deus. Firme na peleja, com a espada na mão, porque a espada do Espírito, ela te faz mais que vencedor. Amém, amados? E qual é a espada do Espírito? Oh, quem é que respondeu? Poxa vida, vou perguntar de novo, né? Talvez nem todos ouviram. O que é a espada do Espírito? A Bíblia, a palavra de Deus que está na sua mão. E a Bíblia vai dizer que essa palavra tem tanto poder que ela pode apagar todos, preste atenção, todos os dardos inflamados de Satanás. Amém, amado? Glória a Deus. Feliz em vê-los, tá bom, queridos? Feliz mesmo em vê-los, porque é sempre uma satisfação, uma alegria no meu coração poder estar perto de vocês e ministrando a vocês a palavra santa de Deus. Amém, queridos? Querido Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma noite de terça-feira, Senhor, onde nós vamos clamar pelas causas impossíveis. Senhor, aquilo que para nós é impossível, para Ti não é, porque para Ti nada é impossível. O Senhor é aquele que abate, o Senhor é o que levanta, o Senhor é o que fecha, o Senhor é o que abre. É o Senhor quem faz estéril mãe de filhos. É o Senhor, meu Deus, que prospera o caminho do justo. É o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Senhor, tudo é o Senhor que faz. E ainda o Senhor vai dizer para nós que tudo isso é para a glória do Teu nome, para que o Seu nome seja honrado. E o Senhor diz ainda que não divide a Sua glória com ninguém, nem com imagem de escultura, nem com o próprio homem que prega a palavra, porque tudo é Seu, tudo é para Ti e tudo é para o Seu nome ser exaltado. Estamos aqui, ó Deus, simplesmente como uma ferramenta, como um instrumento do Teu Espírito. Isso muito me alegra por essa grande oportunidade, por esse grande privilégio que o Senhor deu a mim, Senhor, de anunciar ao Teu povo essa grande palavra, a palavra de salvação. Papai querido, e agora, que o Teu Espírito Santo nos conduza por essa palavra maravilhosa. Senhor, e que Teu Espírito Santo confirme no coração de cada um a Tua vontade, o Teu querer. Acrescenta-nos a fé, Senhor, nesse momento, para podermos pegar tudo o que o Senhor tem para nós. Senhor, se houvermos cometido pecado, perdoa nossos pecados. Eu não estou falando só da minha pessoa, Senhor, estou falando de todos aqueles que estão sentados aqui para me ouvir nessa noite, ouvir a Tua palavra. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, porque a única coisa que nos separa de Ti, Senhor, está escrito que são nossos pecados, e se eles são perdoados agora, Senhor, em nome de Jesus, então nós temos confiança que o Senhor nos ouvirá e nos abençoará, nos ajudará, nos curará, nos prosperará, nos libertará para a glória do Teu santo e eterno nome. Seja isso feito, Pai, em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Glória a Deus. Você crê nesse poder de Deus maravilhoso? Crê? Você crê que Deus pode mudar o cativeiro em liberdade? Você pode crer que Ele é capaz de curar mesmo? Então eu vou te contar, antes de pregar, vou te contar um testemunho. Vocês conhecem o meu filho caçula, que são dois. É o Jonas e o Jonathan, que são gêmeos. Preste bem atenção, porque isso aqui é sério. Parece que eu estou com água no meu ouvido esquerdo. Preste bem atenção, porque isso é sério. Deus o havia alertado de que muitas pessoas dentro da igreja não são totalmente curados ou libertos. Primeiro, porque duvidam de que Deus é capaz de fazer. Fica com aquela fé no mais ou menos, aquela fé morna. Mas será? Vem para a igreja buscar o milagre, mas quando sai lá fora, fica assim, mas será que Deus é capaz de fazer? Será que Deus pode mudar a minha vida? Será que Deus pode mudar os meus pensamentos? Será que Deus pode fazer alguma coisa? E quando chegou no dia do milagre, ou na hora do milagre, vamos chamar assim, na vida da pessoa, o Senhor fala assim para ele: hoje eu te mostro porque que muitos não recebem o milagre.
E aí, ele foi para a igreja. Está lá louvando a Deus e tal, e chegou o momento da oração por cura e libertação. E tem uma senhora com uma perna praticamente quase que 10 centímetros mais curta que a outra e um pouco mais afinada. E Deus fala: mostra para ela o meu poder. Então ele vai, isso está com pouco tempo agora, poucos dias. Ele bota aquela mulher sentada, chama o presbítero, chama o pastor Rafael e chama um diácono, porque Deus mandou ele chamar testemunhas para ver. E ele está orando pela mulher. Ele coloca a mão dele embaixo da perna da mulher e começa a ordenar: em nome de Cristo, eu ordeno que esse osso, nervos, pele, músculos comecem a crescer. E a perna da mulher começou a crescer, diante dos olhos de todos, de uma forma estratégica. Colocou a mulher perna para lá, para a igreja, e as pessoas vendo aquilo. E começou aquele alvoroço, e de repente, para tudo. Para tudo. E Deus falou assim: não posso completar o milagre, vou te mostrar por quê. A mulher que estava recebendo o milagre, ela começa a ficar preocupada, porque está doendo a perna para esticar. Só que ela fala assim: se a minha perna crescer totalmente, eu vou perder o benefício do governo. Se eu ficar com a perna igual a outra, o governo vai cortar meu benefício. O que ela preferiu? Ficar com a perna curta, 10 centímetros, andando de muleta, ou se não, às vezes bota lá um sapato enorme de um lado de cá, aquela coisa mais estranha, para não perder o benefício. Claro, houve comoção, houve choro da parte deles que estavam ali. E ele foi obrigado a expor isso para a igreja. Por que que ela não completou o milagre? Aumentou a perna dela um tanto, mas não completou o milagre até o final. Mas aumentou um pouco. Amém, amado? Até onde ela começou a questionar Deus, ou ficar com dúvida, ou com medo de perder o benefício, Deus aumentou a perna dela. Porém, parou o milagre, porque ela começou a questionar. Não quero você correndo aqui dentro, tá bom? Estamos combinados? Então, parou. E você também, senta e fica quieto. Não é para sair de lá do teu lugar, vir cutucar outra aqui não. Quieta. Então, presta atenção, amados. O milagre é impedido por conta da nossa ou do nosso coração naquilo que é benefício para nós nesse mundo. O que é melhor se fosse com qualquer um de vocês aqui, você tendo a perna mais curta e mais fina do que a outra, 10 centímetros, e com aquela dificuldade toda, é você receber o milagre e trabalhar independentemente, ou ficar na teta do governo? O que é mais legal para você? Receber o milagre? Muitas pessoas não recebem o milagre porque tem dúvida no coração, ou o coração dele está preso em outra coisa. E vou te dizer o que Deus mostrou para mim, e estou contando isso para você, e agora eu vou dizer outra coisa muito séria aqui de dentro da igreja. Claro que eu não vou falar para vocês quem é a pessoa, mas tem um casal precisando de milagre. E aí eu falei: Deus, por que esse milagre não está acontecendo? Se o Senhor é o Deus do milagre. Aí o Senhor mostrou a mim, escuta, que eles optaram, escuta, por não casarem, mas viverem juntos. E optaram por não casar por conta do benefício também do governo. Os dois trabalham, ganham razoavelmente bem, mas também tem uma pensão de R$ 2.500, parece.
E aí eu falei, poxa vida, Senhor, mas por que não recebe o milagre? Essa pessoa vai morrer de câncer? E o Senhor falou assim, por que não recebe? Porque coloca R$ 2.500 na frente de uma cura de câncer. O que é melhor? Morrer de câncer ou ser curado do câncer? O câncer ser tirado, ser arrancado? Não é ser curado, irmãos? Agora, a minha pergunta para você nessa noite: o que é que impede você de receber o seu milagre? O que é que impede você de ter a totalidade de Deus na sua vida? Escuta, eu estou contando isso aqui como exemplo. Eu não sei do teu problema, eu não sei dos que estão aqui, eu não conheço a sua vida na inteireza, não, eu prego para você, eu só digo para vocês o que Deus mostra às vezes para a gente. Amém, queridos? Glória a Deus. Se eu fizer uma pergunta hoje para Marluce, na semana passada, a sua filha tinha condição de ir para a escola? Não? De modo nenhum. Fala mais alto. Não aguentava nem ficar em pé. Escuta isso. E quando essa menina veio para cá e eu comecei a conversar com ela, tirar dela o que estava acontecendo na vida dela, ela estava tendo que ir para o sono todo dia. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Mas Deus curou essa menina aqui. A mãe junto na noite de sexta-feira aqui, nós sentamos aqui, depois do discipulado, nós sentamos mais ou menos por aqui. E eu fui trabalhando com ela, fui conversando com ela, fui pedindo para ela botar tudo para fora, o que ela sentia. E de repente Deus falou assim, agora ela conseguiu jogar para fora o medo dela. Agora que ela fez isso, você pode repreender o demônio da síndrome do pânico, da depressão, pode repreender, que agora ela está livre, ela conseguiu jogar para fora. E para a glória de Deus, escuta isso, para a glória de Deus, a mãe está aí de testemunha no que eu vou falar, tá bom? Ela falava aqui para a gente, com lágrimas nos olhos, eu me sinto bem, eu estou livre, eu estou liberta, eu estou bem, eu estou livre, eu estou liberta. Sabe o que acontece, querido? Tinha algumas coisas lá dentro do coração dela que precisava ser jogado para fora. E talvez você tenha coisas aí dentro que precisa ser jogada para fora, é lixo, são entulhos que está na sua vida, entulhos da mágoa de alguém, raiva, ódio de alguém, falta de perdão. Então olha só, perdão vem de Deus para a tua vida, sim ou não? Mas a Bíblia vai dizer claramente que quando você não perdoa alguém que lhe ofendeu, o vosso Pai que está no céu não pode perdoar você também. E agora? Então se eu não sou perdoado por Deus, eu não tenho acesso até Deus. Amém, amado? E eu impeço Deus de ter acesso a mim. Eita, amém. Então eu não tenho acesso a Deus, estou impedindo Deus de ter acesso a mim, para me curar, para me libertar, para me abrir a visão, para que eu possa deslanchar, para que eu possa crescer, para que eu possa fazer as coisas que até então estou amarrado. Nada do que faço prospera, nada do que faço dá certo, minha família é esquisito para mim. Interessante que às vezes a família está tudo bem, mas para você a família não está bem, está estranho. Você vai bem hoje, amanhã e depois de repente está numa crise de novo, e é só entupido de remédios, remédios e mais remédios. Queridos, a solução para você e para todos que ouvem a palavra de Deus, a solução para tudo isso é que você precisa crer sem duvidar. Quem é que julga todas as causas? Não é Deus? Sim ou não? Diga assim, Deus julga todas as causas. Ele é imparcial. Não é que nem Alexandre de Moraes, não.
Ele é santo, maravilhoso, poderoso. Abra a Bíblia, por favor, lá em Apocalipse capítulo 6. Glória a Deus. Agora vocês estão com carinha de princesas, bonitas, né? Sem correr, bonitinha, né? Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que os pais já estão acostumados com o pastor. E as crianças também. E veja só, vou dizer para vocês, pais, não fiquem chateados não. Sabe por quê? Quando eu chamo a atenção, podem observar a hora que eu chego na igreja, o que essas crianças fazem comigo. Elas correm, penduram no meu pescoço. Fiz algo aqui de propósito aqui, a hora que eu fui ali, cumprimentei as irmãs, passei por aqui, cumprimentei a irmã e passei direto dela. Ela me chamou, você não me abraçou. Amém, gente? Então as crianças, elas nos amam porque a gente ama ela. E toda a correção que a gente faz não é por brutalidade, é porque precisa aprender a ter modos e decência dentro da casa de Deus. Amém? Capítulo 6 de Apocalipse. Eu vou ler no telão, porque a minha tradução para esse texto está um tanto diferente. Para mim mais fácil de entender, mas eu vou ler de acordo com o que está lá. Se eu ficar aqui, atrapalha você ver lá? Não. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Volta no verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Vai, isso. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém, amados? Glória a Deus. Diga assim, eu creio que toda a palavra de Deus é verdadeira. Amados, eu não vou aqui causar pânico em você. Eu não vou aqui colocar você diante de uma palavra para causar em você medo. Não. Porque nós que estamos em Cristo não temos medo do que está escrito ali. Eu vou dizer uma coisa para você, que na semana, melhor que no dia em que eu me converti, não foi voz de trovão que eu ouvi, mas eu ouvi barulho de muitas águas na minha cabeça. Meus ouvidos parecia que estava próximo numa cachoeira de barulho maior do que essa aqui de Cacilândia, aqui do Salto. Se você não teve o privilégio de ir ainda, vá um dia se você puder. Eu estive lá em Foz do Iguaçu, onde a gente desce nas cachoeiras e é em volta tudo assim da gente, aquelas cachoeiras enormes, muito grandes. Entra na internet que você vê. E aquele barulho, dependendo do dia, se for tempo de cheia, chega a ser ensurdecedor. E eu ouvi aquele barulho de água nos meus ouvidos. Depois cessou o barulho de água.
Porque eu falava com Deus o seguinte, eu pedia para Deus algo. Eu entrei bêbado naquela noite na igreja, drogado pra caramba. E depois de ouvir a palavra de Deus, só não vou contar testemunho assim para você, só quero que você preste atenção nisso. E depois que eu ouvi a palavra de Deus, eu falei para Deus. Eu falei, Deus dos crentes. Deus de quem? Porque eu não era crente. Eu falei, Deus dos crentes, se o Senhor pode mudar a minha vida, como a minha esposa fala, que a pastora pregava para mim já há 4 anos. Se o Senhor pode mudar a minha vida, como a minha esposa fala, e como esse pastor falou, então muda a minha vida hoje. Muda hoje, Senhor. Deus dos crentes, muda hoje. E aquele barulho de água começou muito forte, cachoeiras e cachoeiras. E foi cessando, e nesse período eu chorava muito. E eu ouvi uma voz só do meu lado direito, como se fosse no meio das águas alguém falando, soprando aquela voz: a partir de hoje, tu és meu. E para a glória de Deus, até hoje, eu estou aqui de pé, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Já tive problemas com demônios que você não tem noção. E ainda hoje tenho. Principalmente nessa cidade que eu nunca vi como ainda esses demônios são empoderados aqui. Já perderam muito poder, graças a Deus. Mas ainda tem muitos que nós precisamos derrubar para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Demônio de suicídio, demônio de prostituição, de fornicação, demônio de adultério, demônio de tudo quanto é jeito que vocês pensar. Irmãos, preste atenção, porque a minha luta aqui uma vez foi travada com meus obreiros a respeito dos demônios que tiravam a vida das pessoas com suicídio e os demônios do câncer. Demônios do câncer. Foi uma luta travada por vários dias aqui dentro dessa igreja. Vários dias. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu vejo ainda pessoas com câncer, mas a incidência é bem menos hoje do que antes. Olha que benção. A incidência dos cânceres hoje, pessoas com cânceres, hoje aqui na igreja, na cidade, é bem menos que antes. Amém, amados? Então preste atenção. Nós já vimos em casas de pessoa demônios em cima de guarda-roupa. Essa visão mais é da pastora. Em cima de guarda-roupa, debaixo de cama, em cima de telhado. Já vimos demônios de todo tipo e modo que você pensar. Amém, amado? Eu vejo mais o vulto, como eles aparece a forma deles. Ela vê o detalhe. Se é caveira, se é dentuço, se é das unhas grandes, ela vê tudo com detalhes. E um certo dia nós estávamos numa casa, mais ou menos nesse padrão que eu dei a introdução aqui. As pessoas ouviam a palavra, porém não se convertiam. E iam algum pastor lá, a história é essa, tá bom, gente? E é verídica. E alguns pastores lá, e a pessoa endemoniada botou pastores lá de várias denominações a correr. Pastor saiu correndo por meio da rua com a camisa aberta, porque já estava sem botão, estava sem nada. Correram. E nós chegamos lá. E aí, interessante foi os vizinhos, você entendeu? Porque foi pastor da estatura do Luiz, uns caras grandes, você entendeu? 1,70 m e pouco, aí chega 2 nanicos, o pastor com 1,65 m, a pastora com 1,55 m, caramba. Se o demônio botou esses grandão para correr, imagina esses nanicos aí. Mas para a glória de Deus, aquela família foi liberta naquele dia. Havia poça de sangue dentro do quarto que o demônio jogava lá, não sei como é que aparecia aquilo. Panela que voou lá da cozinha para a sala. Era janela que abriu e fechou sozinho. Era barulho no forro, no telhado. Era coisa quebrando para todo lado, dentro da casa, para nos assustar. E a mulher manifestada na sala, querendo quebrar tudo. Eu falei, daí você não sai, fica aí quieta, em nome de Jesus. E ela se dobrou. Imagina o tamanho da mulher. Vocês conhecem a pastora Daniela. Você tem quanto de altura? 1,70? 1,80? 1,83, Hélida? Hélida, meu Deus. Rapaz, que mulherão.
Da altura do Tam, meu filho. Jeová. Agora imagine esse 1,83 aí, com 150 quilos. A mulher era grande. Não só alta, mas era bem forte. Gordona, sabe? E ela derrubava tudo. Com a força do cão ainda por cima, imagina, né? Queridos, para a glória do Senhor Jesus, aquela tarde, foi uma tarde. Nenhum pastor saiu de lá correndo, porque estávamos lá, eu e a pastora Celina. E uma diaconisa, né? Era a Vânia que estava com a gente. Ninguém saiu de lá correndo. Para a glória do Senhor Jesus. 4 meses depois nós batizamos a casa inteira. Amém, amados? E aquelas pessoas tinham algumas coisas dentro da casa delas que era parecido com o que eu falei. Coisas que prendiam a mente delas. Se eu for curado nisso, eu vou perder a aposentadoria. Se eu for curado nisso, eu vou perder o benefício do governo. Então o diabo escravizava a família toda. Mas quando o coração de algumas pessoas começou a dizer: é melhor perder tudo isso aqui e ganhar a cura, ganhar a salvação em Cristo, do que ficar sofrendo. Amém, amados? E Deus honrou tanto aquela família, que o cara, o marido da mulher, ele até teve que, depois de um tempo, a família mudou da cidade para uma cidade vizinha de Rio Preto, porque a prosperidade chegou tão forte, que eles tiveram que trabalhar fora. Amém, amados? Para a glória de Deus. Para quem não prosperava, para quem não tinha nada, prosperou de todo jeito para a glória de Deus. Bom, amados, onde eu quero chegar com essa palavra de Apocalipse? Isso tudo que nós estamos lendo aqui, eu disse para você que não é para você ter medo. O que eu estou dizendo é que esses demônios estão aí, trabalhando. E estes selos já estão praticamente todos abertos. E esses demônios estão soltos na terra. Veja só o que Jesus disse. Olha aqui, quando ele ia para o céu, ele olha para os seus discípulos assim: olha, o Deus desse mundo já está aí. O Deus desse mundo já está aí. Porém ele nada tem em mim, e ele nada tem de mim. Amém, amados? Veja só, então Jesus alertou todos os seus discípulos que os demônios estavam soltos para fazer desgraças. Então por que Jesus não destruiu todos esses poderes, quando ele mesmo diz na cruz que está tudo consumado? Porque ele mesmo não destruiu todos esses demônios? Porque quando ele usa Paulo para dizer que ele expôs, Colossenses 3,3, que ele expôs todos os demônios à vergonha, ao desprezo, e deles triunfou na cruz, então por que esses demônios ainda têm esse poder? Porque Jesus espera que agora, está lá em Hebreus, que pela igreja, mas eu vou ler Efésios com você. Eu só preciso confirmar se é Efésios 3:10. Amém, amado? Pode colocar para mim. Então, Hebreus vai dizer que nós estamos sendo colocados na terra para colocar os inimigos de Deus por escabelo de nossos pés, ou escabelo dos pés do Cristo vivo, que nós fazemos parte desse corpo. Amém, amado? Porque Cristo, ele não derrotou plenamente Satanás, porque seria uma guerra injusta, como eu disse para vocês, seria apenas um sopro de Deus, acabava tudo. Porém, ele falou um dia que levantaria um povo para desfazer as obras de Satanás. Amém? Juntamente com ele. Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Volta no verso 9 para ficar mais legal, vai lá. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Agora entenda. E para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de quem? Me ajuda aí, de quem? Dos principados e... Quem são esses principados e potestades? Demônios. Amém? Demônios. Mas é para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões. Tem igreja de Deus aqui? Eu vou perguntar de novo: tem igreja de Deus aqui? Agora, se nós somos igreja, o que Deus está esperando de nós? Que sejamos derrotados por esses demônios que estão aí, ou que nós possamos vencê-los pelo poder do nome de Jesus? Vencer ou perder? Diga assim: vencer
Irmão, não há ordem para a igreja empatar, não há ordem para a igreja sair correndo, não há uma ordem. A Bíblia diz claramente que nós temos que avançar, e avançar pela fé, e crer que nada mais é impossível para nós, porque através de nós, igreja, a multiforme graça, sabedoria, poder de Deus vai se manifestar através da minha vida e da tua vida, louvado seja Deus. Então não é preciso ter medo, oh aleluia. O maior problema que qualquer um de nós temos, eu já disse isso e gosto de repetir, para que isso fique gravado, é a nossa vista. Porque quando vemos o problema com os nossos olhos, ficamos amedrontados. Quando vemos o problema de perto, ficamos assustados. Quando estamos no meio da dificuldade, ficamos assustados, com medo de não dar conta de vencer. Ficamos com medo, sabe, queridos, se vai dar certo ou não. Mas escuta, Deus não vai tirar a luta e a dificuldade de ninguém, porque se Ele tirar, a graça, a manifestação do poder dEle, da sabedoria dEle, não será conhecida diante dos demônios. Sabe por quê, querido? Porque se Deus vir aqui batalhar por você sem você fazer nada, então é Deus batalhando por você e você fazendo nada. Agora, o que é que Deus está falando de você ou para você? Que você tem que se posicionar, se levantar, não enxergar as coisas como elas são, mas enxergar as coisas como Deus vê. E se você está vendo o caos, se você está vendo a desgraça, os teus olhos espirituais têm que ver a restauração disso tudo. Para quê? Para que a multiforme graça de Deus, poder de Deus, seja reconhecida e conhecida no inferno, para a glória do nome dEle. Aleluia! Porém eu tenho medo. Se eu vejo, eu fico assustado. Eu valorizo mais os meus problemas do que o poder de Deus. Eu valorizo mais o meu sofrimento do que o poder de Deus. Eu valorizo mais, sabe, irmão, aquilo que o médico fala do que aquilo que Deus fala. Você vem à igreja para quê? Por que você está aqui dentro? Querido, às vezes eu sou esse cara chato mesmo, mas é assim que eu sou e não tem jeito de eu mudar. E um dia eu peguei o pastor Antônio Júnior, sei lá, Antônio Júnior, Pedro Júnior, de exemplo aqui. E eu falei, olha, irmão, eu fiquei admirado com a coragem daquele pastor. Se for para você vir dormir na igreja, não venha. Se for para você mascar chiclete, ficar desatento, não venha. Eu peguei essas palavras dele. Você já ouviu isso? Ele falar isso? Porque se você vem dessa maneira na igreja, é a mesma coisa que você não tivesse vindo. É o que você não valoriza aquilo que Deus quer falar com você. E depois reclama que não recebe a cura, não recebe o milagre. Agora, infelizmente, escuta aqui, volta lá para Apocalipse. Infelizmente, você querendo ou não querendo, você vai ser engolido pelo inimigo, se você não tiver fé. A espada vai te pegar. A fome vai te pegar. A doença vai te pegar. Eu não estou profetizando, está escrito. Amém, amados? Está escrito. Capítulo 6. Amém, amados? Vai para o verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse o quê? A paz da? Isso já tem acontecido em alguns lugares? Sim ou não? Puxa vida, e que se matasse uns aos outros, isso tem acontecido em alguns lugares? Sim ou não? Todo dia, amém?
E foi-lhe dada uma grande espada, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Uau! Ele tinha uma balança na mão. Balança faz o quê? É para pesar. Qual é o símbolo da justiça? Não é assim? O símbolo, você chega na porta do advogado, está lá o símbolo das balanças. Você chega lá no fórum, tem alguns que tem a balancinha lá em cima da mesa, de um juiz, de um promotor, sim ou não? E aquilo é orientado para que eles não esqueçam da formação deles. Para que eles formaram? É para trabalhar com justiça, serem justos. Mas infelizmente muitos se corrompem. A maioria, infelizmente. Mas a balança de Deus, ela não pesa errado. Amém, amado? A balança de Deus, ela não pesa errado. Veja agora o verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Presta bem atenção, porque eu quero te dar um exemplo agora do movimento que houve aí no dia 7 de setembro. As pessoas ficaram com medo de ter falta de produtos alimentícios no mercado, sim ou não? Se parar 15 dias, vai ter problema, sim ou não? Não pararam, graças a Deus. Amém, amados? Mas se os caminhões pararem 15 dias, vai ter problema no abastecimento, sim ou não? Pode faltar, sim ou não? E quando falta um produto, ou quando um produto está sendo muito procurado, o que o povo faz com ele? Para quem vende, o que faz? Aumenta o preço, sim ou não? Então pensa que você ganha R$120, 100, 110, 120, 150, R$200 por dia. Então pensa na média. Você vai trabalhar o dia inteiro para comprar, olha lá, uma medida de trigo e 3 medidas de cevada. Então você vai trabalhar o dia inteiro para comprar, escuta isso, aproximadamente 700 gramas de trigo e 2 quilos de cevada. Dependendo da família, isso dá para alguns dias. Ou seja, chegará o dia em que tudo o que você ganha não vai dar para alimentar você. Imagine se tiver 5 pessoas dentro de casa e só um que trabalha. Dá para alimentar? Querido, hoje você tem carrão, você tem moto, você tem casa boa, colchão bom, tudo de bom. Vai chegar o dia que isso tudo será tirado de nós, inclusive a paz. Mas eu amo o final. E não danifiques o azeite e o vinho. Amém, amado? Então a balança de Deus, a justiça de Deus, ela é manifesta. Ela é manifesta. Porque Deus, Ele não deixará os seus desamparados. Então quando isso começar a acontecer, e já está acontecendo, presta atenção, muitos de nós não seremos nem sequer tocados num fio de cabelo da nossa cabeça. Porque a ordem para o destruidor: não destrua, não danifique, não prejudique o azeite e o vinho. Na palavra de Deus, o azeite tem símbolo da presença do Espírito Santo. Amém, amado? E o vinho tem símbolo do sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, se eu tenho Cristo, eu tenho o seu sangue sobre a minha vida. E se eu tenho o sangue dele sobre a minha vida, eu também sou cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E pelos meus frutos se sabem se tenho ou não tenho o Espírito Santo.
Pelos meus frutos se sabe se sou fiel a Deus ou não. Amém, amados? Inclusive, quando nós até falamos, se pegar uma carona com a Ana Maria que falou aqui hoje, a respeito de ser fiel a Deus em tudo, inclusive com nossas finanças. Querido, eu quero que você entenda uma coisa: as portas podem até se fecharem para o ímpio, mas estamos vivendo o contrário. A impressão que nós temos é que o ímpio prospera e o crente está se lascando. Isso é valores invertidos, sim ou não? Agora, quando você vai ver também porque que muitos crentes estão aí se lascando, é porque são vacilão. Diga, crente vacilão tem que se lascar. Crente vacilão tem que se lascar, irmão. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele voa, como nós falamos domingo, ele voa. O crente cheio do Espírito Santo, ele voa. Olha quantos lugares do mundo hoje estão sofrendo fome, peste. E não foi, querido, escuta bem, e não foi o capeta que foi lá, que viram o capeta que foi lá. Não, querido, escuta, presta atenção, porque muita gente está esperando ver o capeta fazer isso. Assim como o Espírito Santo me usa para pregar e usa outros homens tremendamente, muito mais do que eu, para pregar e ministrar cura, isso acontece, assim os demônios usam pessoas para trazer o caos para uma cidade, para uma nação, para uma região inteira. Ninguém vai ver capeta voando assim como o cavalo ali, não. Isso aí é um sentido figurado. No mundo espiritual se vê isso, mas no nosso mundo físico isso não se vê. Amém, amados? Então nós não vemos e por isso não acreditamos. Sabe por quê? Porque nós vivemos por vista e não por visão. Queremos ver para crer e por isso a gente se dana. Mas quando nós temos a visão aberta, nós já sabemos que isso está acontecendo agora. E se isso está acontecendo agora, eu não vou temer, porque maior é o que está em mim do que esse que está aí fora no mundo. Louvado seja Deus. E a promessa é que Ele pode danificar para lá e para cá, mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, a marca do sangue estiver em mim e na minha casa, ninguém chega lá, ninguém me prejudica. Eu vou continuar vivendo a minha vida, eu vou continuar trabalhando, prosperando, possuindo, conquistando, porque essa é a vontade de Deus, para que a nossa manifestação na terra seja conhecida, reconhecida pelos demônios nos céus. Então, quando você vence aqui pelo poder do nome de Jesus, os demônios te respeitam, porque sabe que em você ele não pode tocar. Ele não pode tocar. Agora preste atenção. O que você confessa? O que você confessa a respeito de você mesmo? O que você confessa a respeito do seu trabalho? O que você confessa a respeito da tua família? O que você confessa a respeito do teu futuro? Escuta, querido, não só é problema o que você confessa, mas é o que outros também confessam a teu respeito. É o que outros pensam a teu respeito. Mas não é para me preocupar com os outros, que vem debaixo do me atinge. Isso é lorota. Escuta, existem pessoas que não vão com a sua cara, que têm inveja de você, que falam mal de você. Tem pessoas que vão até em grupinho se reunir para falar mal da sua vida. Por isso que todo dia de manhã, querido, preste atenção, todo dia de manhã, levanta, antes de você sair da porta para fora, põe o teu relógio de despertar um pouquinho mais cedo, fala: Senhor, todas as palavras que foram liberadas contra mim, desde ontem, e as que vão ser liberadas hoje contra mim,
eu já estou desfazendo pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma palavra que foi dita contra mim, nenhuma ferramenta forjada contra mim prosperará. Eu vou romper e vencer em nome do Senhor Jesus, aleluia. Você precisa entender isso, querido, que não é somente o que você fala, mas é o que falam a teu respeito. Já vi pessoas perderem emprego, já vi pessoas perderem posição dentro de uma empresa por conta de palavras que foram liberadas contra essas pessoas. Mas quando você tem Cristo, você anula as palavras, porque nenhuma ferramenta forjada lá no inferno vai prejudicar você. Não vai prejudicar você. Amém, amado? Os selos foram quebrados, os demônios foram liberados. Isso mesmo, é glória a Deus mesmo. Porque é glória a Deus, porque isso tem que se cumprir. Agora, a pergunta é: o que eles podem fazer contra a igreja? Nada. E o que a igreja pode fazer contra eles? Quem falou tudo aí? Aleluia! Eles não podem fazer nada contra a igreja do Deus vivo, mas a igreja do Deus vivo pode anular toda a força do diabo e seguir vencendo em nome do Senhor Jesus, aleluia, oh glória. João vai dizer que para destruir a força do cão, para isso Jesus se manifestou, para destruir as fortalezas ou poder do Satanás. Ele se manifestou para isso, certo? Lembra-se, porém nós não vemos isso acontecer aqui, diante dos nossos olhos. Por quê? Porque a igreja está esperando que Deus faça por ela aquilo que é para ela fazer. O que ele já fez está feito, e falou para nós que pela igreja, por nós, todo o poder de Deus será manifesto, e todos os principados e potestades que tentam nos barrar nas regiões celestiais, esses não poderão. Por quê? Porque pela igreja a multiforme graça, sabedoria e poder de Deus será manifestada a todos eles, e eles vão olhar para você e vão dizer: não tem jeito de segurar, não tem jeito de impedir, não tem jeito de causar enfermidade, não tem jeito de causar miséria ali, não tem jeito. O selo foi aberto, mas o sangue está cobrindo a igreja. Louvado seja Deus, aleluia. O sangue do Cordeiro está cobrindo a igreja. E vou dizer algo para você que é muito sério agora. Sabe por que muitos também não recebem milagres e não vivem o milagre, ou não deslancham na sua fé? Porque não honram a Deus como Ele merece. Malaquias capítulo 1. É rapidinho, eu estou encerrando. Bota lá para mim, por favor. Malaquias capítulo 1. Ele vai dizer algo tremendo, muito forte isso. Mas é Velho Testamento. Não. Romanos 15 vai dizer que tudo que foi escrito lá atrás foi para nosso exemplo, e que nós temos que aprender com isso para não sofrer o dano. Vai no verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Ou seja, vocês estão dizendo que eu desprezei Esaú e amei mais a Jacó? Não. O que Deus está dizendo é que Jacó, ele nasceu com uma promessa, Esaú com outro tipo de promessa, e para que ambos os dois pudessem viver essas promessas, eles tinham que ser testados desde o ventre. Mas não vou entrar nesses detalhes agora, porque também não tem tempo. Verso 3. E odiei a Esaú
E fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Isso aqui o povo estava dizendo, reclamando com Deus. Vamos lá. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Por que isso? Porque não honraram a Deus. Começaram a dizer que Deus era culpado do caos. Começaram a dizer que Deus era culpado dos problemas. Então Deus falou, vocês estão achando que eu sou quem? Sou homem por acaso? Vai lá. E vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido, além dos termos de Israel. Vai. O filho honra, presta atenção nisso. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Pastor, está falando é contra o Senhor agora. Contra mim mesmo. Se Ele é dono de toda a honra, de toda a glória, cadê a honra que nós damos para Ele? Os pastores têm medo de falar a verdade para a igreja. Os pastores têm medo de pregar a verdade para que o nome do Senhor seja honrado pela igreja. E por isso a igreja está enfraquecida. Por isso a igreja não vence. Agora eu desafio você, em nome do Senhor Jesus, que congrega no ministério Jesus Cristo é o caminho. Se você tem aprendido nessa igreja que você tem que fugir do seu pecado carnal, que você tem que ser uma pessoa autêntica na presença de Deus, e você está sendo, então eu te desafio a colocar sua fé em prova a partir dessa noite. Porque se Deus não fizer por você o que Ele promete, eu paro de pregar o Evangelho. Eu paro. Porque eu nunca vi na minha história ministerial, mesmo antes de ser ministerial, eu nunca vi ninguém que chegou na presença de Deus permanecer na derrota, permanecer doente, permanecer na miséria, permanecer com portas fechadas. Jamais eu vi isso. Mas já vi muitos crentes que achou que era bambambam, que estava prosperando sem cumprir a vontade de Deus, achando que Deus estava aprovando ele. Querido, Deus só está te dando um tempo pela misericórdia. Vai chegar a hora que a corda vai quebrar. O teu sucesso não é sinal que Deus está avalizando ou aprovando a tua conduta. Uma hora a casa vai cair. Uma hora a casa vai cair. E cai. E por que ainda não caiu? Porque a misericórdia de Deus ainda está te alcançando. Mas vai chegar a hora que vai ser a ira de Deus que vai te alcançar. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Porque eu estou desafiando a sua fé a você sair dessa mesmice sua e começar a não viver pela vista, mas viver pela fé e acreditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e é mais poderosa do que a espada de dois gumes, e ela vai cumprir na sua vida o que agrada o coração de Deus. Aleluia. E o que agrada o coração de Deus, pastor, é a tua saúde, a tua vitória, é teu sucesso, é a tua prosperidade, é a família, é tudo isso agrada o coração de Deus. Então, porque isso não está acontecendo na minha vida, vou te dar aqui algo muito sério, junto com tudo isso que eu estou falando, para a gente encerrar. Diga comigo assim: inércia. O que é inércia? Vou dizer uma coisa para vocês. Deus está falando com você, você está assim, ó. Você tem preguiça ou vergonha de oferecer a Ele honra e glória, com a manifestação da sua boca, do seu corpo, levantando a mão para dar glória, abrindo a boca para dar glória, exaltando o nome do Senhor nesse lugar.
aí reclama. De quem é a glória, irmão? Não é de Deus? Você tem honrado a Deus com sua boca? Me lembro de um hino muito antigo, que vai falar sobre isso, mas não vou cantar não, é muito difícil. Vai falar isso, sobre o pecador que vagueia na terra. Será que a gente não acha um momento para parar e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito? Irmãos, olha o que Deus tem feito na sua vida. Eu não quero ser pego nessa questão de Deus, por não falar a você algumas verdades, ou toda a verdade da palavra de Deus. Não vou. Mas para que você tenha vitória, para que você viva o impossível na terra, é necessário se render totalmente ao Senhor. Oh, aleluia. É necessário você se render a Ele. Não tem outro caminho para você ir não, querido. Não tem outro caminho para você ir não. Teve uma irmã da igreja aqui, foi fazer uma faxina numa casa aí. Tudo crente na casa, tudo crente, tá? Não era casa de ímpio não, tudo crente. E zombaram da irmã aqui da nossa igreja, ela está aqui essa noite. Zombaram da irmã lá, tudo crente zombando da outra crente. Sabe por quê, Cláudio? Porque estava no maior auê lá, pau quebrando a musicona sertaneja, quando não era um funk, quando não era outro som, e cerveja, pau quebrando, e várias caixinhas de latinha, e o pau quebrando. E aí falaram assim: eu não fico numa igreja dessa nem a pau, pastor proíbe, vem dançar com a gente, irmã. Não é meu pastor que proíbe, é que a maneira que ele mostra a palavra para a gente sabe o nosso lugar. Pastor lá não proíbe nada, ele só mostra, e eu obedeço se eu quiser. Amém? E o pau quebrando, no funk, no musicão, o pau quebrando, na cerveja, e neguinho já trollado. Vem aqui, irmã, toma um galinho aqui. Toma, irmã, olha o cheirinho, o cheiro não te incomoda? Ela disse: não, eu sou liberta pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Porém tem crente que cai nessa. Basta estar no lugar da farra que ele é farrento também. Ele se mistura, ele não é diferente dos outros. E a Bíblia diz que aqueles que são chamados por Cristo e são fiéis a Cristo, ele não é igual à multidão, ele é luz no meio da multidão. Louvado seja Deus. Ele é diferente, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Minha pergunta final, você ficando de pé, por favor. Você quer alcançar o impossível na tua vida? Você quer viver o melhor de Deus na sua vida? Então decida ser fiel a Jesus, decida honrar a Ele. Vou pedir para você, olha para mim, vou fazer um apelo. Você quer ler o capítulo 1, 2 inteiro de Malaquias? Eu vou te abençoar para você entender esse texto. Levanta a mão se você quer ler esse capítulo, porque lá vai falar umas coisas muito mais poderosas. Oh, glória, segura essa mão levantada. Se você, irmão, você está fazendo um voto de ler Malaquias 1, 2. E aí você pode ler o resto. Senhor Deus, eu profetizo agora que o teu Espírito Santo iluminará a mente dessas pessoas, meus amados irmãos, teus filhos, ovelha do teu rebanho, a entender, papai querido, aquilo que eles vão ler em Malaquias capítulo 1, 2 e 3, ou se eles quiserem ler o livro todo, papai querido, porque há muita riqueza ali, e eu profetizo que essas riquezas, ali no livro de Malaquias, virão sobre a vida dos teus escolhidos, em o nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Você vai ver muita coisa linda ali, você vai ver, você vai aprender, amém, amados? Agora eu quero que você desafie a sua fé. Eu estou desafiando a sua fé. A sua fé vai movimentar o reino dos céus em teu favor. A sua fé vai manifestar o reino de Deus em favor da sua casa, em favor da sua vida, em favor dos seus negócios. Amém, amados? Glória a Deus. Feche seus olhos. Isso. Desata as palavras que talvez falaram de você, mesmo que você não sabe.
Começa a anular essas palavras de maldição que liberaram contra a tua vida. Começa a liberar a sua própria história futura. Começa a dizer: Satanás, nenhuma palavra de maldição tem poder contra mim. Eu vou cumprir o meu propósito nessa terra. Eu vou cumprir o propósito de Deus nessa terra. Pode ser obra de feitiçaria, de macumbaria, pode ser obra do inferno contra a minha casa, contra meus negócios. Vai cair por terra hoje. Começa a dizer isso. Você precisa ser determinado a isso. O mundo te odeia. O mundo te odeia. Satanás te odeia. Mas Jesus te ama. O trono da graça está preparado para liberar a tua vitória nessa noite. Oh, aleluia. O trono de Deus está preparado para liberar a tua vitória nessa noite. Oh, o trono da graça está preparado para liberar. E vai liberar para a tua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, para a tua glória. Nós declaramos agora, Senhor, para a tua glória. A nossa fé está em movimento agora. A nossa fé está em movimento agora, Senhor, e nesse movimento nós partimos contra toda hostes espirituais da maldade, contra todo principado, contra os príncipes das trevas, contra toda obra de macumbaria que foi feita para prejudicar alguma pessoa aqui dentro, contra toda palavra que foi liberada para prejudicar uma casa, para prejudicar uma família, para prejudicar uma pessoa, para prejudicar, meu Deus. Eu estou agora anulando essas palavras, estou agora anulando essas obras de feitiçaria, estou anulando agora, desfazendo, para desfazer essas obras, Senhor. Tu se manifestou e agora pela igreja o Senhor espera que isso aconteça. Então, como igreja, agora eu ordeno: Satanás dos infernos, sai daí agora, sai daí agora. Essa obra de feitiçaria que foi feita, você recebeu sacrifício, talvez você recebeu até sangue de animais para prejudicar a vida dela, para prejudicar a vida dele. Eu te ordeno: sai daí, sai da vida desse casal, sai da vida financeira dele ou dela, sai agora. Eu estou ordenando, você não pode resistir, saia em nome do Senhor Jesus. Pode sair em nome do Senhor Jesus, pode sair. Bata em retirada, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Sai daí. Eu estou ministrando cura para a doença que o médico não descobriu, para o problema que o médico não tem diagnóstico. Eu estou ministrando agora a cura, libertação. Seja curado agora, seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Seja livre dessa opressão, seja livre dessa depressão, seja livre agora. Eu te ordeno, o cão dos infernos, sai daí com esse medo, com essa insônia, com essa síndrome do pânico. Sai daí agora em nome de Jesus. Eu te ordeno para a glória de Deus. Eu te ordeno para a glória de Deus. Sai, sai e sai em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu e diga: eu sou livre. A partir de agora, em nome de Jesus, todas as palavras de maldição que foram liberadas contra a minha vida, contra a minha família, contra meus negócios, estão agora anuladas, desfeitas em nome de Jesus. Eu declaro que vou sair daqui rompendo em fé, rompendo em fé, em nome de Jesus. Se você crê, pode aplaudi-lo. Oh glória, dá glória para Ele. Glória, glória, glória a Deus. Amém. Eu duvido que não vai haver mudança na sua vida. Eu duvido que vai ficar do mesmo jeito, se tão somente você crer que você é marcado com azeite, que você é marcado com sangue, que você é marcado pelo poder de Deus. Eu duvido que, se você fizer a escolha certa de não agradar amigos, de não agradar pessoas, de fazer gostinho de pessoas que não tem nada a ver com Deus, então a tua vida vai ser próspera, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas você prega cura e libertação dando ripada na gente? Que ri por quê, irmão?
estou te ripando você não. Eu estou te dando conselhos para você ser muito mais bem sucedido do que foi até hoje. E o maior conselho: seja salvo. Não seja condenado com o mundo. Seja salvo, em nome de Jesus. Amém? Cacilândia do Senhor Jesus. Quinta-feira eu te espero em nome de Jesus. Já foi dado aqui 23 agora desse mês. Vai estar conosco uma dupla lá de Goiânia, um pastor lá de Goiânia pregando aqui. Eu espero você em nome de Jesus. Mas quinta-feira eu te espero também em nome de Cristo. Amém, amados? 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yes! Deus abençoe. Oh, glória a Deus.